Introdução. O maior segredo do sucesso é: ele não tem nenhum segredo. Isso foi descoberto por centenas de milhares de homens e mulheres que leram este livro nos 25 anos desde o seu lançamento. A fórmula para o sucesso, longe de ser secreta, inacessível ou difícil de entender, é claramente enunciada nas páginas que se seguem, como os grandes empreendedores que lhe precederam através das ideias aqui contidas. Você vai descobrir que algo maravilhoso acontece como resultado da leitura. Contando que esteja pronto, você vai alcançar saúde física, mental e moral, felicidade, riqueza ou qualquer outro objetivo digno cuja realização não viole as leis de Deus ou os direitos dos seus semelhantes. Uma vez que esta edição dirige-se a uma geração inteiramente nova de leitores, talvez seja útil oferecer alguns antecedentes da colaboração entre mim e o falecido Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Publicado no Brasil pela editora Fundamento. Em 1937, eu possuía e operava a Combinei Registry Company, uma organização nacional de vendas dedicada exclusivamente ao seguro de acidentes. Maurice Pecus, um conhecido executivo de vendas, conselheiro de vendas e palestrante, deu-me um livro que acabara de ser publicado, intitulado Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Li com ávido interesse, pois a filosofia que o livro estabelecia coincidia muito intimamente com a minha própria. Na verdade, gostei tanto que mandei cópias para cada um de meus representantes de vendas nos Estados Unidos. Bingo! Dei a maior sorte, pois fiz uma descoberta rentável. Descobri em Quem Pensa Enriquece uma ferramenta de trabalho que motivou meus representantes de vendas a aumentar suas conversões e lucros. Além de algo mais, adquirir riqueza por meio da reação à mensagem inspiradora de autoajuda do livro. A partir daí, Quem Pensa Enriquece tornou-se integrante fundamental do pacote de orientação dado a todos os novos representantes de vendas em minhas empresas. Conheci-o pessoalmente em 1951. Ele estava com 68 anos de idade e, com exceção de palestras ocasionais, havia se retirado para levar a vida de um cavalheiro rural em Glendale, Califórnia. Nós nos demos bem imediatamente. Nossa conversa deflagrou uma gama de ideias, por isso pedi ele para sair do isolamento e retomar sua carreira em treinamento motivacional e redação de livros. Ele disse que sairia com uma condição: que eu fosse seu gerente geral. Concordei, embora, como chefe de uma empresa internacional multimilionária de seguros, eu tivesse trabalho além do suficiente para me manter ocupado. A revista Success, que começou como uma publicação de bolsa para os membros dos nossos clubes AMP e a Ciência do Sucesso, foi um dos primeiros resultados de nossa colaboração. Nós a chamamos Success Unlimited quando a criamos em 1954. O objetivo era dar aos membros uma recarga mensal de motivação. Acreditávamos que motivação é como um fogo. Você deve continuar adicionando combustível, senão ele apaga. A ideia funcionou, e nossa revistinha cresceu lenta, mas firmemente ao longo dos anos, mudando para o tamanho padrão, encurtando o nome e acrescentando páginas de publicidade nacional, até tornar-se a publicação proeminente que é hoje. Ao longo de todas as mudanças, Success tem mantido as ideias fundamentais apresentadas por mim e na primeira edição. Esses conceitos positivos são tão vitais para o sucesso de empreendedores dos anos 1980 como eram naquele tempo. Eles estão no coração deste livro. Pode parecer incrível para os leitores não familiarizados com o desenvolvimento da literatura de autoajuda neste país, mas as ideias deste livro remontam a uma entrevista cedida por Napoleão Hill em 1908 com o grande empresário da siderurgia, filósofo e filantropo Andrew Carnegie. Hill, nascido na pobreza, nas colinas de Wisconsin, Virgínia, em 1883, foi abençoado com uma madrasta calma, paciente, que o persuadiu a não seguir sua inclinação indisciplinada, mas obter educação e definir metas elevadas para si mesmo. Ele se sustentou durante a faculdade trabalhando como jornalista em jornais e revistas. Esperava um dia ter condições de frequentar a escola de direito. Isso mudou, no entanto,
No dia em que foi designado para entrevistar Carnegie, o grande homem ficou tão impressionado com o jovem escritor que o convidou à sua casa. Eles conviveram, praticamente sem interrupção, por 3 dias. O homem mais velho romanceava a vida dos grandes filósofos e o impacto de suas ideias sobre a civilização ao longo dos séculos. Aquilo causou grande impressão no jovem Yu, que ouvia com atenção arrebatada. Um desafio. Andrew Carnegie conhecia a natureza humana. Uma maneira de motivar um indivíduo extrovertido e agressivo com um alto nível de energia, que tem ímpeto e firmeza nas coisas, bem como razão e emoções em equilíbrio, é desafiá-lo. O jovem convidado era uma pessoa assim, e Carnegie concebeu um desafio intrigante para ele. O que existe no clima desta grande nação que eu, um estrangeiro, pude construir um negócio e adquirir riqueza? Perguntou Carnegie. Como qualquer um aqui pode chegar ao sucesso? E, antes que Yu pudesse responder, continuou: desafio você a dedicar 20 anos de sua vida ao estudo da filosofia da realização americana e chegar a uma resposta. Aceita? Sim, exclamou Yu. Andrew Carnegie tinha uma obsessão. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Ele estava disposto a ceder seu tempo pessoal para o jovem autor consultá-lo, dar cartas de apresentação para ter acesso aos americanos proeminentes da época e ressarci-lo de quaisquer despesas complementares necessárias, como viagens para encontrar os entrevistados. Mas, quanto ao resto, Yu estava por conta própria e teria que ganhar seu próprio sustento enquanto trabalhava no projeto. Nos 20 anos seguintes, entrevistou mais de 500 homens bem-sucedidos. Entre esses, Henry Ford, William Wrigley Jr., Joanna Maker, George Eastman, John D. Rockefeller, Thomas A. Edison, Theodore Roosevelt, Herbert Hubbard, J. Ogden Moore, Luther Burbank, Alexander Graham Bell e Julius Rosewood. E ganhou seu próprio sustento, aplicando muitos dos princípios aprendidos com Carnegie e os homens que entrevistou. Finalmente, em 1928, completou sua obra de 8 volumes, A Lei do Sucesso. Esses livros, publicados em todo o mundo e ainda em catálogo, motivaram milhares de pessoas a se tornarem empreendedoras de destaque. Por recomendação do senador Jennings Randolph, Yu tornou-se conselheiro de 2 presidentes dos Estados Unidos, Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt. Ele influenciou decisões que afetaram o curso da história americana. Enquanto trabalhava com Roosevelt, 7 anos após a publicação de A Lei do Sucesso, Yu começou a escrever o manuscrito de Quem Pensa Enriquece. Foi um best-seller imediato e desde então tem uma demanda contínua. Incontáveis milhões de pessoas leram e recomendaram a outras, assim como eu. Quem Pensa Enriquece fundamenta-se nos princípios básicos da filosofia de Andrew Carnegie, conforme enunciados por Yu em A Lei do Sucesso. O que eu e eu nos comprometemos a fazer neste livro, e acredito termos realizado, foi destilar a essência de ambos em um contexto que a tornasse imediatamente acessível. E algo mais. Atitude mental positiva diz especificamente como usar a máquina mais magnífica já concebida, uma máquina tão incrível que só o próprio Deus poderia criá-la. Essa máquina é o seu cérebro e sistema nervoso, um computador humano a partir do qual o computador eletrônico foi projetado em relação ao funcionamento, mas que jamais poderá igualar. Atitude mental positiva instrui sobre exatamente o que fazer e como fazer a fim de explorar os poderes de sua mente subconsciente e colocá-los a trabalhar para você. Pense por um momento, você alguma vez foi ensinado a usar, neutralizar, controlar ou harmonizar construtivamente suas paixões, emoções, instintos, tendências, sentimentos, humores e hábitos de pensamento e ação? Alguma vez foi ensinado exatamente como sonhar alto e atingir suas metas independentemente dos obstáculos? Se sua resposta foi não, parabéns, pois você está à beira da autodescoberta. Você aprenderá essas coisas se ler e aplicar os princípios deste livro. Resultados são o que conta. Todo livro inspirador de autoajuda deve ser julgado por um teste imutável. Resultados, ou seja, se ajudou ou não o leitor a se motivar para a ação desejável. Por essa norma,
Atitude Mental Positiva é conhecido como um dos livros mais bem-sucedidos de seu tipo já publicados. Napoleão Hill, que morreu em 1970, incluiu entre suas maiores realizações. Nos 25 anos desde que chegou às livrarias, mais de 900 mil exemplares foram impressos. Nossos leitores tiveram resultados fenomenais em mudar suas vidas para melhor, enfrentar os problemas diários corajosamente e transformar seus desejos em realidade. Og Mandino, renomado palestrante motivacional, e autor de O Maior Vendedor do Mundo e uma série de outros livros best-seller, foi uma das pessoas que sofreram grandes mudanças em sua vida como resultado da leitura de Atitude Mental Positiva, e descreve o que lhe aconteceu no prefácio deste livro. Norman Vincent Peale escreveu para mim quando lhe contei sobre essa nova publicação, dizendo: Atitude Mental Positiva é um dos poucos livros motivacionais criativos do nosso tempo. Deve estar na lista de requisitos de quem deseja o sucesso. Outro motivador destacado, Dennis Waitley, autor de Seeds of Greatness e Psicologia do Sucesso, disse-me: seu clássico atemporal mudou a minha vida de perdedor para ganhador. Napoleão Hill me deu a partida, e você é uma fonte de inspiração constante para mim hoje. Eu digo às pessoas: se você quer ser um vencedor constante, leia este livro uma vez por ano. Eu faço isso e aprendo algo novo a cada vez. O reverendo Robert H. Schuller disse-me: Atitude Mental Positiva é um dos 10 livros que mais tiveram impacto na minha fé e na minha filosofia. É uma obra de primeira linha, um clássico, um livro histórico sobre um dos assuntos mais importantes que alguém pode estudar. A educação de uma pessoa não está completa sem os conceitos que você e Napoleão Hill nele articularam tão sabiamente e tão bem. Mas talvez a evidência mais gratificante dos resultados deste livro ao longo dos anos tenha sido os muitos indivíduos que se aproximaram de mim depois de palestras e me pediram para autografar suas cópias. Quase invariavelmente, eles disseram: quero lhe agradecer por mudar a minha vida com este livro. Embora eu pudesse oferecer milhares de tais depoimentos, o maior deles será o seu, quando aprender e aplicar os princípios nele contidos. Instruções especiais. Leia como se nós, os autores, fôssemos seus amigos pessoais e estivéssemos escrevendo para você e somente para você. Sublinhe frases, citações e palavras que lhe sejam significativas. Memorize automotivadores. Tenha em mente o tempo todo que o objetivo deste livro é motivá-lo para a ação desejável. Abraham Lincoln desenvolveu o hábito de tentar aprender com os livros que lia, as pessoas que conhecia e os eventos casuais da vida diária. Estes lhe davam ideias para reflexão e, por meio disso, ele era capaz de reconhecer, relacionar, assimilar e usar tais ideias por si mesmo. Você também pode converter pensamento criativo, talento artístico, conhecimento, personalidade e energia física em sucesso, riqueza e felicidade. Este livro explica como e, se você deixar, irá motivá-lo a tentar. Procure a mensagem que se aplique a você. Quando reconhecê-la, preste atenção, entre em ação. Para direcionar sua mente aos canais desejados, tente responder a cada pergunta no final de cada capítulo durante seu tempo de pensamento e planejamento. Tomando emprestada uma frase de Patty Ryan, presidente e CEO da Combined International, a companhia de seguros fundada por mim: é impossível conceber a distância para cima, exceto pelas limitações da sua própria mente. W. Clement Stone.